Bom, vamos continuar, né? Nosso assunto. Vamos agora dar uma olhadinha em superfície equipotencial, né? De um campo elétrico uniforme. Essa superfície equipotencial, ela está representada por essas linhas verticais, né? Escrita com pincel preto, em que existe aqui umas diferenças de potenciais, mas caminhando na linha horizontal, né? Horizontalmente. Então, esse na linha vertical, os potenciais são iguais. Então, o potencial aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, qualquer ponto sobre essa linha, o potencial é o mesmo. É evidente que tem outras linhas aqui. Se eu colocasse mais uma linha aqui, o potencial ao longo dessa linha seria o mesmo. Agora, à medida que se desloca, né, para a direita, o que está vendo? Vai haver um decréscimo do potencial. Observe que aqui, ó, V de A, potencial de A é maior que o potencial de B, que é maior que o potencial de C, que é maior do que o potencial de D, que por sua vez é maior que o potencial de E, né? Esse aqui é A, essa linha A, linha B, linha C, linha D, linha E. Então, isso aqui que chama de superfícies equipotenciais. Por quê? Porque ao longo dessa superfície aqui, a tensão é a mesma, o potencial é o mesmo. Tudo bem? Uma coisa importante para informar é que as linhas de força elas sempre se deslocam do potencial maior para o potencial menor. Então, a linha de força aqui com potencial maior é essa linha, né, representada pelo VA. Então, como esse potencial é maior do que esse, que é maior do que esse, que é maior do que esse, que é maior do que esse, então as linhas de força se deslocam nesse sentido. Se fosse ao contrário, então as linhas de força se deslocariam nesse sentido. Então, eu já coloquei aqui uma expressão para definir, não é? Que campo elétrico é igual a U sobre D e U é V de B menos V de A. Isso aqui, U quer dizer diferença de potencial. É o potencial de B menos o potencial de A. Qual o valor aqui da diferença de potencial entre B e A? É o valor do potencial de B menos o valor do potencial de A. Lembrando que, nesse caso, né, o potencial pode ser positivo ou pode ser negativo. Evidentemente que aqui será, se você fizer V de B menos V de A, o potencial vai ser negativo. Okay? A unidade de campo no sistema internacional, né, é o volt por metro. Né? Então, esse campo elétrico, né, a unidade é volt por metro, que equivale ao Newton Coulomb. Tudo bem? E vamos então direto fazer aqui alguns exercícios, não é? Para que vou deixar aqui do lado, para que a gente vamos se acostume a trabalhar com superfícies equipotenciais e situações que se apresentam aí. Então vamos lá. Ele diz aqui o seguinte: a figura representa superfícies equipotenciais, né? Esse nome é meio. Mas vamos lá, equipotenciais. Então, esse potencial aqui é igual a esse, né? Esse potencial aqui, ao longo desse, né? Tudo que está aqui tem o mesmo potencial, tudo que está aqui tem o mesmo potencial, tudo que está aqui tem o mesmo potencial. Evidentemente que o potencial vai variando, né? Daqui para cá existe uma variação de potencial. O que não há variação de potencial é ao longo aqui da mesma linha. Então, um ponto aqui, ou aqui, eles estão no mesmo potencial. Mas se deslocando para o lado, os potenciais são diferentes. Tudo bem? Então, veja aqui que aqui nesse ponto não está identificado aqui, é 0 volt, né? Nessa linha potencial é 0 volt. Aqui é uma tensão que nós não sabemos, em princípio, aqui é outra tensão que nós não sabemos, ou outro potencial, tanto faz. Aqui é outro potencial que nós não sabemos, aqui é um potencial que está identificado, é 80 volts. E isso
As distâncias entre si são de 4 centímetros, estão indicadas aqui. E no item A, o que é pedido? Pedido para determinar a diferença de potencial entre A e B. Entre A, que está aqui, e B. Então, entre A e B. Ora, vamos lá. Observe o seguinte, que daqui para cá, vamos contar quantas casas ou quantas linhas existem entre o 0 e o 80. Então, tem 1, 2, 3, 4. Se você pegar 80, pegamos aqui, ó, 80 e dividir por 4, nós vamos ter 20 volts, não é? Então, em cada linha dessa aqui, vai variar 20 volts. Então, se aqui é 0 volts, aqui é 20 volts. Como a distância é a mesma, né? A cada quantos centímetros ele aumenta 20 volts, aqui é 40 volts. Como daqui para cá tem mais 4 centímetros, então aqui é 60 volts. Como daqui para cá, olha o ponto A, só tem 2 centímetros, que está apertadinho aqui, foi indicado aqui do lado. Ó. Desse ponto para cá tem 2, tá? Então, se a cada 4 centímetros varia 20 volts, então a metade vai variar quanto? 10 volts. Então, daqui para cá, nesse ponto aqui, ó, eu vou ter quanto? Aqui, se eu prolongar aqui, ó, eu vou prolongar aqui. Vai ficar um pouco ruim de escrever, mas ó, aqui, ó, 70 volts. Tá? Então, o item A, a gente já pode botar aqui, que a diferença de potencial entre A e B, né, será de 70 volts, por conta dessa variação aqui, né, que nós vimos aqui. Por que será 70 volts? Se você colocar, vamos colocar letras, né? Vamos chamar aqui de A, B, vamos chamar aqui toda essa linha aqui, ó, vamos chamar aqui, ó, de C, aqui de D, aqui de E, pronto, não é? Então você vai ter, ó, não é? Então vai ter aqui, ó, de BC, então entre B e C vai ser 20, entre B e D mais 20, entre D e E mais 20, e entre E e A mais 10. Né? Somando tudo isso aqui, 70 volts. Ok? Muito tranquilo isso aqui. Então, item B. Representa as linhas de força deste campo e determina sua intensidade. Como eu falei, as linhas de força se deslocam do valor de maior potencial para o menor potencial. O maior potencial está aqui, 80. Aqui está o menor. Observe que está decrescendo para o lado de cá, né? Voltando. Então, 80, 60, 40, 20. Então, as linhas de força vão ser nesse sentido. Não vão ser para lá, vão ser para cá, né? Então, vamos marcar aqui, ó. Vou colocar umas linhas de força aqui. Marcar isso aqui. Pediu para marcar, a gente marca aqui algumas linhas de força. Ok? Essas linhas devem ficar a mesma distância entre outra, mas aqui não tem muito, é só para poder indicar. Então, as linhas de força têm esse sentido aqui. Eles estão da direita para a esquerda. Direita para a esquerda. E, então, representa as linhas de força e determine sua intensidade, linha de força do campo, né? Ele determina sua intensidade. Intensidade de quem? Do campo, né? Do campo. Então, nós sabemos que... deixa eu voltar aqui. Olha aí. E é U dividido por D. E é campo. U é diferença de potencial. D é distância entre duas superfícies equipotenciais, né? Então, a distância entre esse e esse, ou a distância entre esse e esse, a distância entre esse e esse. A distância você pode tomar uma distância qualquer. Aí vamos fazer a diferença de potencial relativa àquelas distâncias que a gente tomou, né?
Então vamos lá. Então vamos escrever aqui. Ele quer a intensidade do campo. Então a gente tem que E é igual a U dividido por D, que vai ser igual. Vamos pegar aqui duas distâncias vizinhas, né? Duas superfícies equipotenciais vizinhas. Então você tem aqui, ó, de 20 para 0, né? A diferença de potencial. Então eu posso dizer que vai ser V de B, ele quer aqui o campo, né? V de B menos V de C. V de B menos V de C, que é U, diferente dividido pela distância entre B e C, né? Então, entre a distância entre B e C. Qual é o valor de V de B? 20. V de C, 0. A distância é de 4 centímetros, né? 4 centímetros, a gente tem que colocar esses valores em metros, tá bom? Tem que ser em metros. Então, isso aqui, 4 centímetros, vai ser 0,04. Aqui vai ser 20, dividido por 0,04. Então, vamos lá, vai ser 20 por 4 dá 5, né? Então, vai ser 500 volts, né? Por metro. Tá? 500 volts por metro. Porque as distâncias são de 4 centímetros. Então, dividir por 20 por 0,04 dá 500. Se você tiver dúvida aqui, e por isso que eu gosto de trabalhar com potência de 10. Vê só, eu vou escrever aqui do lado, né? 20 dividido por 0,04 é a mesma coisa que 20 dividido por 4 vezes 10 é menos 2. 20 dividido por 4 dá 5 dividido por 10 é menos 2, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a segunda. 10 a segunda é 100, então vai ficar 5 vezes 100, 500, né? 500, beleza? Tudo bem? Vamos aqui o item questão 1, vamos questão 2 aqui. Onde é que está a questão 2? Isso aqui é a questão 3. É a questão 2. Vamos para a questão 2 primeiro. Vamos arrumar aqui, de modo que fique tudo bem claro, bem visto aí por vocês. Vamos a essa questão número 2. Puxar um pouquinho mais para cá. Fica muito longe de mim. O esquema abaixo representa duas superfícies equipotenciais e suas linhas de força. Então, superfícies equipotenciais são S1 e S2. Né? A superfície equipotencial S1 e a superfície equipotencial S2. De um campo elétrico. Então, tem um campo elétrico e tem duas superfícies aí. Né? E esse campo elétrico tem o valor de 5 vezes 10 a segunda volts por metro. Determinar. Item A. Qual a distância entre S1 e S2? E B. Qual o trabalho da força elétrica, FL, é força elétrica, que age em Q, que é uma carga de prova, que tem valor de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, para ir de A até B. Onde é que A e B? Eu não coloquei? Eu vou colocar então. Se eu me esqueci de colocar um dado aqui, gente. Deixa eu procurar uma régua aqui. Vamos pegar 2 pontos aqui. Pronto. Aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Vamos voltar? Então, lembrados disso, né? Campo elétrico é igual a diferença de potencial dividido por distância, né? Ok? Então, vamos para cá, né? A gente já tem. Então, vamos o item A. A gente já tem o valor, né? Eu vou escrever novamente a expressão. E é igual a U dividido por D. Eu quero D, né?
Então eu posso D jogar pro lado, no lugar do E e o E desce para o lado do D. Para o lugar do D. Então vamos ficar com D é igual a U dividido por E. Tudo bem? Qual é o valor de U? Qual é o valor de U? Vamos ver aqui qual é o valor de U. Vai ser... Eu quero a diferença potencial entre A e B. Então vai ser potencial de A menos potencial de B dividido por o valor do campo elétrico. Quanto é que vale isso? Qual a tensão de A? 100. Tensão de B, né? Em S2. De B não, ou de S2, né? Porque na realidade eu coloquei do ponto A. Mas a tensão do ponto A é toda tensão ou todo potencial, você vê tensão ou potencial? O potencial de A é todo potencial da superfície equipotencial, S1. O potencial de B é toda superfície, é toda potencial da superfície equipotencial, S2. Então eu posso aqui dizer que o potencial de A é a mesma superfície, o mesmo potencial da superfície de S1. Então, e o potencial de B? É o mesmo potencial da superfície equipotencial S2. Então vai ficar 100 menos 50 dividido por E. Qual é o valor de E? Então 5 vezes 10 a segunda é 500, né? Então nós vamos ter nossa distância, 100 menos 50 é 50, dividido por 500. Isso aqui é a mesma coisa que 5, dividido por 50, que é a mesma coisa que 1. Vamos dividir todo mundo por 5, dividido por 10, que é a mesma coisa que 0,1 metros. Tá? Então a distância daqui para aqui é 0,1 metros. Se vocês quiserem colocar em centímetros, né? Ou 10 centímetros. Pronto, 10 centímetros. Tá? Então aqui está a resposta do A. Ele pergunta, e qual é o trabalho que a força elétrica, o trabalho da força elétrica que age em que 2 vezes 10 a menos 6 coulomb para ir de A até B. Então ele quer o trabalho, né? Então vamos, o trabalho vai ser, a expressão do trabalho é Q, que multiplica V de A menos V de B. Essa expressão para calcular o trabalho, né? Então, isso aqui vai ser igual. O valor de Q foi dado. Cadê o valor de Q? 2 vezes 10 é menos 6. Vamos escrever no lugar aqui. 2 vezes 10 é menos 6. O valor de V de A menos V de B. Eu devia nem ter colocado isso mais, mano. Vou escrever aqui, né? Então, isso aqui, qual é o trabalho mesmo? O trabalho vai ser 2 vezes 10 a menos 6. 100 menos 50 é 50. 2 vezes 50 é 100 e 100 é 10 a segunda, né? Então vai ser 10 a segunda vezes 10 a menos 6. Concorda? 2 vezes 50 é 100. 100 é a mesma coisa que 10 a segunda. Isso aqui vai ser 10. 2 menos 6 é igual a menos 4. O trabalho é dado em joules. Então aqui está a resposta do item B. Tudo bem aí? Então, ok, eu acho que eu vou colocar só esses dois exercícios, depois eu gravo. Vou colocar apenas mais um exercício, né, para não ficar muito longo aqui o vídeo. Esse vídeo não está lá muito bom. Eu estou com algumas coisas, mas desculpem, mas qualquer coisa vocês entrem em contato aí e diz que não entendeu e a gente faz uma nova, um videozinho, ou respondo direto pelo Google Sala de Aula, até pelo WhatsApp. Tudo bem? Então, valeu e até a próxima.